fazer uma pergunta. Cris, quer vir aqui? Quer falar para a câmera aqui com a gente? Ó, eu vou fazer uma pergunta para o João Carlos e para a doutora, para todo mundo aqui que está no debate com a gente, que a gente está falando de uma sociedade muitas vezes doente. Né? Sim, a gente vê não só crianças, adolescentes, adultos doentes. É aquele negócio a pregação do ódio. E aí uma pergunta que eu faço. A gente viu um adolescente de 13 anos esfaqueando, a gente viu ele prevendo o que ele faria, anunciando o que ele faria. Eu sou a favor da redução da maioridade penal. Porque eu acho que se você tem... Muitas vezes o próprio crime organizado usa adolescentes para que eles cometam o crime, porque sabem que eles não vão ficar por muito tempo presos. A pergunta que eu faço para vocês, você primeiro, João Carlos, que é um educador, é doutor em educação, você é a favor da redução da maioridade penal? Você acha que um adolescente, por exemplo, de 16 anos, ele sabe muito bem o que ele está fazendo e ele pode pagar pelos crimes que ele comete? Eu penso que a questão da idade ou da redução da maioridade penal não resolve essas questões. Eu acho que nós temos uma questão maior, que é o que a gente está fazendo com a educação dos adolescentes dentro das escolas. Então nós precisamos sim olhar que tem sinais, não justifica em nenhum momento toda essa agressão que foi feita, por exemplo, por esse adolescente de 13 anos, mas nós temos sinais de que muitos adolescentes hoje se fecham no seu mundo e nesse mundo você não sabe o que está acontecendo. Quantas vezes você tem dentro de casa um filho no quarto e o mundo está entrando pela internet, o mundo está entrando no quarto dele e o pai acha que está tudo bem. E lá tem um mundo, a internet, a dark web, hoje precisa ser olhada, precisa ser monitorada, porque você vai criando consciências assassinas, você vai criando, para quem tem uma autoestima mal trabalhada, uma forma de se vingar da sociedade, e isso faz com que eles ataquem, isso faz com que eles criem mecanismos para agredir esta sociedade. Então nós temos que trabalhar com isso dentro das escolas. Mas você não acha que muitas vezes o crime usa menores para cometerem os crimes? Isso é muito pouco. Sim. Isso é muito pouco. Pouco? Ó, deixa eu te falar, Tiago. A maioria dos assassinatos que acontecem no estado de São Paulo é cometida por gente por maior de 18 anos. Os menores... Não, o menor, maior que 18 anos. Maior. A maioria é o índice. Os então menores. Você nunca andou no centro de São Paulo. Os menores são a minoria. Não. Vai pro centro de São Paulo. Tá, nós vamos juntos. Nós vamos juntos. Centro de São Paulo, centro do Rio. Você vai ver falando pelo aqui, menos 100 menores de bicicleta coisas roubando os outros. agressivas. Ó, uma parte ali não é menor. Tá de bicicleta, mas não é menor. Claro que é menor. Claro, bom, mas tudo bem. Eu te mostro Nós vamos juntos um dia pra gente ver. A doutora pra proteger a gente. Vamos olhar esse menor, é menor sim que está lá no centro da cidade, que está na Cracolândia, que tá... Nós vamos ver. Mas o que a sociedade está fazendo com esse pessoal que está lá? Agora eu tenho um olhar... eu acho que eu estou interrompendo o deputado, né? Só para eu concluir, estou dizendo o seguinte, eu acho que, eu concordo com o professor, eu acho que essa coisa da maioridade penal, né, para 16 anos, para 14 anos, eu acho que não vai resolver, até porque grande parte dos crimes, eu estava falando, grande parte dos crimes são cometidos por adultos, acima dos 18 anos de idade. E você precisa saber o seguinte, o que o professor disse aqui, o que você faz com os adolescentes hoje, que vivem uma situação diferente no mundo, porque a pessoa, digamos, cultivava o ódio, era vítima de bullying antigamente, e ele estava lá sozinho. Agora ele entra na internet, o que ele falou aqui da Dark, né? Dark Web. Dark Web, o que é a Dark Web? É uma parte clandestina. É a internet do submundo. Do submundo. Lá ele vai encontrar outros, então ele vai se associar. Né? Ele vai se associar e, portanto, ele vai ter mais condição, eu suponho, professor, para, digamos assim, manifestar o ódio, manifestar a agressividade. Tem uma discussão dele, hoje que se chama a geração do quarto. Exatamente. O que está acontecendo dentro do quarto dessa molecada, que ninguém acompanha, e o que é possível você encontrar lá, quando você vai olhar o computador desse aluno, as redes sociais que ele frequenta, o celular dele. Professor, né? E outra coisa é o seguinte, ele está no quarto conectado com o outros, mundo. Exatamente. Com outros que, digamos assim, pensam como ele. Então, isso pode potencializar a violência.
Né? Pode não, potencializa. Tem potencializado a respeito violência, da isso. menoridade penal, tem uma visão diferente de vocês, no sentido de que, claro, que o crime, ele utiliza e angaria o menor pela certeza da impunidade. O menor, ele pode ficar, depois da prática do crime, 3 anos ou até completar os 21. Tá lá no próprio ECA. E a perversidade da prática dos crimes, o homicídio não é tanto problema, deputado, são os latrocínios. O menor, ele não pensa 2 vezes, dá um tiro na cabeça da vítima e leva o celular e leva o tênis. Eu já peguei muitos casos em que a vítima está ali, não morreu, mas está ali entrevada numa cama paralítica. Sim. Porque o menor de 13, 14 anos deu um tiro para roubar a moto. Então é uma situação em que a impunidade, ela impera nesses instrumentos do crime. Hoje o crime, ele angaria e coopta os menores antes mesmo do esporte. Antes grandes talentos eram descobertos, né, nas comunidades, e hoje o crime chegou antes. As associações criminosas, essas grandes teias criminosas. E eles sabem sim da falta de filtro que o menor tem. O ímpeto, claro, inerente ao jovem, está muito mais aflorado num menor, numa pessoa em desenvolvimento, e a crueldade também. E a certeza da impunidade. A certeza da impunidade. E outros países de primeiro mundo, avançados, a responsabilização penal, ela é de acordo com os países, até a partir dos 13, 12, 13, tem uma 14 graduação anos. Tem uma até, graduação. Né? Sim, claro que eu não estou falando em colocar este menor dentro do sistema penitenciário de adultos, claro que não. Mas uma responsabilização adequada, não do jeito que é feito hoje no ECA. No ECA, o período máximo que esse delinquente criminoso que praticou um ato fracional correlato a um crime hediondo vai ser 3 anos. 3 anos.